vamos abordar um pouco do contexto ocorrido, assim como a localização geográfica deste conflito. A região dos Balcãs, localizada no sudeste da Europa, é marcada por grande diversidade étnica, cultural e religiosa, o que contribuiu para tensões e conflitos. A Iugoslávia, formada após a Primeira Guerra Mundial e transformada em um Estado socialista após a Segunda Guerra, sob a liderança de Tito, começou a se fragmentar após sua morte em 1980. Com o enfraquecimento do governo central, crises econômicas e o crescimento de movimentos nacionalistas, diferentes repúblicas que compõem a federação buscaram a independência, o que levou a uma série de guerras violentas nos anos 1990. Os conflitos, como os da Croácia, Bósnia, Kosovo, envolveram disputas territoriais, limpeza étnica e graves violações dos direitos humanos, tornando a fragmentação da Iugoslávia um dos episódios mais sangrentos da Europa no século XX. Abordando mais detalhadamente sobre a parte geográfica, como pode ser observado na imagem, a antiga Iugoslávia foi dividida em 7 novos países após essa repartição. Na parte superior, em rosa, a Eslovênia. Logo abaixo, em roxo, como pode ser observado, a Croácia. Um pouco mais abaixo, em verde, de acordo com o mapa, a Bósnia. E na parte rosa inferior, onde está um pouco mais claro, Montenegro. E ao sul, como pode ser observado no mapa, está a Sérvia. E um pouco mais abaixo, Kosovo. E por último, em amarelo, na parte sul, localizado mais próximo da parte sul, está a Macedônia. Os conflitos nos Balcãs vêm de fatores históricos, políticos e étnicos, incluindo o declínio do Império Otomano, nacionalismos emergentes, rivalidades étnicas e religiosas e interferências externas de potências estrangeiras. O primeiro fator foi o enfraquecer e a eventual desintegração do Império Otomano. E o que foi o Império Otomano? Foi um império multiétnico e multiconfessional que existiu entre os séculos XVIII e XX, abrangendo grande parte do sudeste da Europa, Oriente Médio e norte da África. No século XIX, a desintegração desse império deixou um vácuo de poder na região, permitindo o surgimento de movimentos nacionalistas e separatistas. Assim, diferentes grupos étnicos e religiosos nos Balcãs buscaram seus próprios estados nacionais. Isso levou a disputas territoriais e conflitos entre eles. E como a região dos Balcãs tem uma grande diversidade étnica e religiosa, como, por exemplo, sérvios, croatas, bósnios, albaneses, entre outros, e eles conviviam muito próximos, isso, juntando com a falta de coesão política, resultou em rivalidades que muitas vezes se transformou em conflitos armados. E algumas potências estrangeiras, como a Áustria-Hungria, a Rússia e o Império Otomano, tinham interesse na região, e frequentemente ele se intrometia nos assuntos balcânicos, alimentando as tensões e conflitos. Os movimentos nacionalistas que buscavam unir os territórios com base em identidades étnicas e religiosas foram um fator importante nos conflitos. E as diferentes religiões que tinha na região, como o cristianismo ortodoxo, o catolicismo e o islamismo, também foi motivo para justificar os conflitos. E as disputas por territórios eram entre os diferentes grupos étnicos e religiosos. Conflitos importantes, Guerra dos Balcãs de 1912 e 1913, que foi uma série de conflitos que envolveram a Liga Balcânica, Sérvia, Montenegro, Grécia, contra o Império Otomano, como o objetivo de expulsar os otomanos da região e expandir seus próprios territórios. A desintegração da Iugoslávia foi após a queda do comunismo, que a Iugoslávia se desintegrou em vários estados independentes, resultando em guerras na Croácia, Bósnia, Kosovo, marcando por conflitos étnicos e limpezas étnicas.
Consequências dos conflitos nos Balcãs e na fragmentação da Iugoslávia. Nós trouxemos 6 tópicos de consequências dos conflitos, que o primeiro foi a violência extrema e morte em massa. Foi quando as guerras que acompanharam a desintegração da Iugoslávia foram marcadas por extremas brutalidades, que foi quando milhares de civis foram mortos em bombardeios e massacres, sendo mais conhecido o genocídio de Srebrenica, onde cerca de 8.000 bósnios muçulmanos foram assassinados por forças sérvias em 1995. A Guerra da Bósnia de 1992 e 1995 foi a mais sangrenta, mas houve também violência sérvia e Croácia e no Kosovo. Crises humanitárias e deslocamentos forçados. A guerra forçou milhares de pessoas a abandonar suas casas, fugindo da violência e da perseguição étnica, que muitas delas se tornaram refugiadas em outros países da Europa ou deslocadas dentro dos próprios territórios, que foram quando famílias perderam tudo e muitos vivem até hoje com traumas causados pelo exílio forçado. Fragmentação da Iugoslávia e surgimento de novos países, que a antiga Iugoslávia, que era formada por diferentes grupos étnicos e culturais, se dividiu em vários estados independentes, como a Eslovênia, Croácia, a Bósnia, Macedônia do Norte, a Sérvia, Montenegro e Kosovo. Essa divisão ela foi um resultado das guerras e das disputas por territórios e autonomia. Intervenção internacional e a ação da OTAN, que foi quando a comunidade internacional, especialmente a ONU e a OTAN, atuou nos conflitos com envio de tropas de paz e, em certos momentos, com ações militares diretas. Aqui tem até um exemplo, que foi a intervenção da OTAN no conflito do Kosovo em 1999, que foi quando a aliança bombardeou alvos na Sérvia para conter a repressão contra os albaneses do Kosovo, apesar de controvérsias entre ações, foram vistas como tentativas de impedir mais massacres. Julgamentos por crimes de guerra e de justiça internacional. E, após os conflitos, foi criado o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, com sede em Haia, na Holanda. Esse tribunal julgou e condenou políticos, militares, líderes envolvidos em crimes de guerra, genocídio, estrupos cinemáticos e limpeza étnica. Entre os condenados estão os nomes mais importantes, como Slobodan, que ele foi o presidente da Sérvia, e Radovan, que ele foi um líder dos sérvios bósnios. Tensões étnicas e políticas continuam até hoje, que apesar do fim oficial das guerras, muitos dos países balcânicos ainda enfrentam tensões entre diferentes grupos étnicos. Na Bósnia, por exemplo, o sistema político ele é dividido entre bósnios, croatas e sérvios, o que dificulta a estabilidade e a tomada de decisões. Em Kosovo, a relação com a Sérvia segue sendo uma das principais fontes de conflito na região. Fragmentação da Iugoslávia. Desde a Idade Média, a região iugoslava é palco de conflito étnico. Os turcos muçulmanos invadiram as terras, submetendo os povos e programando a fé islâmica por toda a península. No final do século XIX, o Império Austro-Húngaro e o Otomano dominavam a região balcânica da Europa. Entretanto, na Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918, as duas potências imperiais foram derrotadas. Inclusive, o nascimento da guerra se relaciona com as batalhas presentes nessa região. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, futuro herdeiro do trono austro-húngaro, em Sarajevo, Bósnia e Herzegovina.
foi o estopim para o início da Primeira Grande Guerra. Com a mudança geopolítica, os territórios da Península dos Balcãs se uniram, formando o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, formados por grupos populares de origem eslava, embora cada etnia tivesse sua própria história e religião. Em 1929, por fim, as religiões assumem o nome de Iugoslava. Já na Segunda Guerra Mundial, o lado alemão das guerras invadem as terras iugoslavas. Sua libertação acontece após a intervenção e estratégia idealizada por Josip Broz Tito, militar e revolucionário comunista da época. O homem utilizava esse momento para implantar uma ditadura comunista no país, a República Socialista Federativa da Iugoslávia, ainda que sem intervenção direta da União Soviética. Embora os povos divergissem constantemente pela diferença dos credos ortodoxos, católicos e muçulmanos e culturas, o regime ditatorial continua os focos de separatismo e permitiu prevalência da região como um só país. Em 1980, Tito vem a óbito, com o enfraquecimento dos comunismos no mundo. A Iugoslávia também abandona esse modelo econômico e social, proposto por estudiosos como Karl Marx. Com a falta de um líder e de uma organização externa, os debates étnicos culturais começavam a aflorar no território Iugoslávia. Com isso, no território, na década de 1990, Eslovênia, Croácia, Macedônia, Bósnia e Herzegovina declararam-se repúblicas independentes. Nesse momento, as protagonistas Eslovênia e Croácia, com base em seu desejo por meio de autonomia, desenvolveram eleições presidenciais de maneira independente do governo iugoslavo. Com isso, nasceram os primeiros estudos originários da separação da Iugoslávia. O governo da Sérvia era contra a proposta de separação da região. Isso foi um pontapé no início para o nascimento da Guerra da Iugoslávia, que durou até 1995. Parte do conflito se relaciona com a presença de um líder muçulmano em território onde a maioria seguia religião cristã. Os conflitos nos Balcãs e a fragmentação da Iugoslávia trouxe as consequências que citei anteriormente, e agora veja algumas imagens desses conflitos.